Amados irmãos e irmãs em Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um resumo da lição deste tema maravilhoso que estamos estudando, que é a carreira que nos está proposta. E agora estamos chegando à lição de número 4, que vai falar sobre como se conduzir na caminhada. Creio que você já estudou a sua revista, muitos estudam todo, eu estudo tudo logo. Eu estudo as 13 lições, vou recapitulando e vou analisando, buscando o contexto, buscando assim mais assim um argumento a mais para me trazer na pré-aula, Eu não trago literalmente o que está no conteúdo da lição, Isso aí você estuda em casa e vai estudar lá na hora da aula com o professor ou a professora. Então eu trago apenas um resumo, Eu coloco aqui uma adição de algo que eu procuro dentro do contexto bíblico para trazer para você assim um aprendizado extra, vamos dizer assim, E o texto áureo da lição vai dizer: andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. A verdade a ser colocada em prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A carne pede um jeito de viver, não é isso? Mas o Espírito de Deus pede outro. E João 3, versículo 8, fala que o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, contudo não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele já não faz mais o que quer. Todo aquele que é nascido de novo, ele agora, a sua caminhada é com sabedoria. Espírito Santo, onde eu estou errando? Espírito Santo, me dirija, me conduza. Espírito Santo, olha, eu acho que eu fiz algo, não sei se o Senhor se agradou. Se o Senhor não se agradou, me perdoa. Então me ensina a caminhar de maneira correta. E o Espírito Santo vai nos conduzindo. Quando nós pedimos a Ele, quando nós dizemos: Espírito Santo, toma primazia em minha vida. E aí vai tudo bem. Tem as dificuldades, claro que tem. A caminhada, lembra que passa pela porta estreita e trilha no caminho apertado? Então é assim. Mas o Espírito Santo conduzindo, Ele vai guiando, direcionando, e nós vamos vencendo os desafios do dia a dia, os desejos da carne, e a gente vai crucificando e nós vamos vencendo até o final da caminhada. E aqui, como se conduzir na caminhada? Aqui no primeiro tópico vai falar sobre o padrão de conduta na caminhada cristã. Tem que ter um padrão, um modelo a ser seguido, um modelo de conduta a ser seguido. E aqui o primeiro ponto vai dizer Jesus como nosso padrão de conduta. Pronto. É o que ele faz quando ele faz o convite, vinde a mim todos os que estão cansados, todos, sem exceção. Depois que vem a ele, aí ele diz agora: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Aí ele deixa aqui um modelo, ou uns modelos, um padrão de vida, um padrão de conduta para o cristão e a cristã seguir, se quiser. Lembra quando ele fala em Mateus 5, vós sois a luz do mundo, faça a vossa luz brilhar diante dos homens. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Não se esconde a lâmpada quando acende, mas coloca em lugar exposto, coloca no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Faça a vossa luz brilhar diante dos homens, ou seja, mostrem quem vocês são. Mostre as qualidades de vocês, que vocês agora são meus seguidores. Mostre a mim para as pessoas na vida de vocês. É assim que Jesus está dizendo. Se vocês são a luz do mundo, faça a vossa luz brilhar diante dos homens. O mundo jaz em trevas. O mundo jaz na escuridão. E cada cristão, cada cristã, como Jesus disse, é a luz. É uma luz para brilhar nesse mundo tenebroso, para que os que estão em trevas venham para a luz. Só que eles só podem vir para a luz através de um padrão de vida. E esse padrão é Jesus Cristo. Então o crente, ele tem que ser luz, que é para as pessoas ver nele Cristo. Quando as pessoas olhar para um crente, para uma crente, dizem: não, eu estou vendo Cristo nesse homem, eu estou vendo Cristo nessa mulher. Não sabe aquelas vezes quando nós estamos em algum lugar, o crente verdadeiro, alguém já chega e diz: ô irmão, ô irmã, nem conhece, mas já sabe, vê uma irmã, ô irmã, ô irmão e tal. Por quê? Porque está mostrando até o exterior, o rosto brilha, a gente é luz. Tem uma história de um moço crente com um amigo dele, um conhecido que não era crente,
Eles estavam trabalhando no telhado de uma casa e quando o não crente falou para ele: por que vocês, crentes, dizem que vocês são a luz do mundo? Só vocês são a luz, eu não posso ser? E o irmão disse: olha, eu vou te responder com uma ação, uma atitude. Aí disse: eu tenho cigarro aí? Ele disse: tem, me dá um cigarro aí. Aí pegou o cigarro e disse: agora tu tira um e fuma, falou pro moço. Aí o cara tirou, acendeu o cigarro, começou a fumar, e o irmão ficou com o cigarro só no dedo aqui. Ficou trabalhando ali a manhã toda com aquele cigarro no dedo. Ao final da tarde, estavam ali reunidos e o moço disse pro irmão: olha, o bairro aí tá cheio de que você estava fumando. Todas as pessoas estão no mesmo comentário: o crente estava fumando. Aí ele diz: vem cá, eu estava fumando? Então, tu só estava com cigarro no dedo. E tu estava fumando. Então me viram eu fumando, sendo que eu não estava. Por quê? Porque eu sou a luz. E você que estava fumando, eles não te viram. Eu sou a luz. Aí o moço que não era crente, verdadeiramente: vocês crentes são a luz do mundo. Você nem estava fumando, mas te viram só porque estava com cigarro no dedo. Então viram que você, para isso foi um escândalo, né? Foi ali um problema. E você nem estava fumando. Portanto, o crente é a luz do mundo. Quando um crente faz algo de errado, um deslize, que nós como carne, nós estamos suscetíveis a isso. Foi por isso que Jesus disse: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, tem essa possibilidade do crente deslizar, cair em pecado. Mas se vigiar, não vai cair. O Espírito Santo é justamente que está isso para conduzir, para consolar, para confortar, para orientar. Ele é o consolador. Portanto, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, vigiemos para que nós não demos lugar, ocasião à carne, para que nós não venhamos servir de escândalo, como muitos fazem, né? Uns fazem por descuido, outros fazem por desleixo mesmo, para envergonhar o nome, né, cristão, o evangelho de Cristo, e assim trazendo escândalo. Tem muitos, mas nós temos que estar no padrão de conduta nessa caminhada, para que as pessoas lá de fora vejam nós como verdadeiros embaixadores de Cristo, como verdadeiros ministros do Evangelho, como verdadeiros atalaias de Cristo aqui na terra. E há pessoas, nesse caso, sobre Jesus como padrão de vida, padrão de conduta na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Isso aqui depende de como nós vamos lidar, depende da nossa maneira de buscar a separação das coisas mundanas. Olha o que Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 12, né? Eu rogo a vocês, meus amados irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não vos conformeis com este mundo. As coisas que o mundo oferece, essas oferendas, as iguarias que o mundo oferece, para nós não nos conformarmos com elas, que nós não sejamos participantes, e assim nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá mais na frente, nas cartas, o apóstolo João diz: filhinhos, não ameis o mundo, filhinhos, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, filhinhos, o amor do Pai não está nele. Então o recado do apóstolo João é esse: não ameis o mundo. E há pessoas amando o mundo. Quantas pessoas, até mesmo nas igrejas, estão ali, quer ir para o céu, mas não quer largar as coisas do mundo. E eu estou preocupado, é que tem pessoas que dizem assim: não, mas quando se fala, né, dá um alerta, uma exortação para que aqueles crentes, eles vivam um padrão cristão, e alguém diz assim: não precisa falar, cada um tem uma maneira de viver, Deus entende a todos, é o Espírito Santo é que convence, é o Espírito Santo é que vai mudar ele, é que vai mudar ela, não precisa falar, deixa na hora certa, o Espírito Santo vai mudar. Tinha um irmão que ele contava essa história e dizia que esse mesmo parecer, é o Espírito Santo é que convence, é o Espírito Santo é que muda, é ele que vai mudar. E ele contava a história da vida dele, que vivia crente, outra hora não era crente, estava na igreja, mas aquela vida, né, de dubialidade, na igreja, mas servindo o mundo, e alguém chega para ele, alerta e diz: olha, é a tua última oportunidade, é a tua última oportunidade, ou você fica lá, ou você fica cá. E ele aceitou ficar cá, e ficou servindo ao Senhor. Mas que incoerência, né? É uma incoerência
Ou então é uma hipocrisia muito grande. Quer dizer, para ele serviu a advertência de alguém, para ele se manter firme, e já para o outro não pode? Deixa que o Espírito Santo é que vai converter ele, é que vai converter ela. Então me diga uma coisa, para você que acredita que não se deve falar, não se deve advertir, deixa a pessoa viver como queira, e o Espírito Santo é que vai mudar, então me responda. Por que pessoas, muitas delas, que estiveram na igreja, crentes, com uma vida assim, nem quente nem fria, uma vida morta, e morreram, por que o Espírito Santo não convenceu essas pessoas? E até hoje, por que tem pessoas que estão na igreja, que não se firmam na igreja, por que o Espírito Santo não convence elas? Por que o Espírito Santo não converte elas, se é esse o caso, que o Espírito Santo é que converte as pessoas? Você está entendendo errado a palavra, meu irmão, minha irmã. Você está entendendo errado. É claro que é o Espírito Santo é que converte, sim, concordo, claro que é ele. É o Espírito Santo é que convence, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que o Espírito Santo ele só converte a pessoa se a pessoa der lugar, se a pessoa quiser. E para que a pessoa dê lugar é necessário que alguém fale. Exortai-vos uns aos outros, é o que diz a palavra de Deus. É o aconselhamento para que aquela pessoa possa refletir e dê lugar ao Espírito Santo. Olha o que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro, se não abrir, não vou entrar. Alguém tem que falar, alguém tem que advertir. Porque senão esse irmão, essa irmã vai ficar na sua vidinha de fracasso, de fragilidade, não se fortalece na orientação do Espírito Santo e corre o risco de morrer e ir para o inferno. Porque alguém está dizendo, não, deixa ele lá, deixa ela lá, não é necessário falar, no tempo certo o Espírito converte. Não é verdade, cuidado, hein? Cuidado, procura servir ao Senhor enquanto há tempo. Peça ao Espírito Santo e seja sincero, diga, Espírito Santo, eu quero ser fiel. Espírito Santo, eu quero ter um padrão de conduta cristã, mas eu não estou conseguindo, eu não tenho força, me ajuda. Aí sim, aí o Espírito Santo vai te ajudar, do momento que tu pedir. E só para provar a veracidade que eu estou falando, eu vou ler aqui a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, vamos ver o que vai dizer Ezequiel capítulo 3. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Ezequiel capítulo 3, olha o que diz assim, a partir do versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o sangue da tua mão o requererei. Olha só, se porém avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Olha agora o que diz o versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar, quem é o justo? O crente. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, tá vendo, irmão? Tá vendo, irmã? Se você não avisar o irmão que está no erro, visto que tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas. A justiça que aquele crente praticou não será mais lembrada, né? Se ele praticar agora a injustiça. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 21. Avisando, porém, tu, o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Entendeu agora? Hein? Então veja bem, deixa que o Espírito Santo é que converte, Não fale não para você ver. Se o teu irmão perecer, morrer na vida de pecado, e você não alertar ele, se você não avisar, se você não o exortar, o Senhor vai requerer o sangue dele das tuas mãos. Agora, se tu avisar o teu irmão e ele não estiver nem aí, se ele for daqueles que dizem assim, ou daqueles que dizem, cuida do teu pecado que eu cuido do meu, tu está isento do sangue dele. Se ele morrer na sua vida de impiedade, certo? Na sua vida deixou de praticar justiça e morreu, você está isento. Você não responderá pelo sangue dele. Por quê? Porque você avisou. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidado. Avisa o teu irmão, avisa a tua irmã que estiver vivendo uma vida fora da palavra, levando uma vida fora do padrão de conduta cristão, então avisa ele. E aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Você sabe, é o pecado da omissão. Você está vendo e diz, não, deixa entre ele e Deus, é entre ela e Deus, não tem nada a ver, aleluia, glória a Deus, é eu aqui, ele lá, ela lá. Nós somos irmãos, somos um só corpo. Avisa o teu irmão. Quem sabe você é orelha, ele é nariz, avisa ele, faz parte do corpo. Quem sabe você é unha e ele é dedo, mas está errado, e você é unha, você está vivendo corretamente, avisa o teu irmão, viu?
Não fique nesse negócio, deixa que o Espírito Santo é que vai converter ele, porque ele pode morrer e você vai pagar um preço. O Senhor vai cobrar o sangue dele das tuas mãos, assim diz a santa palavra de Deus. O tópico de número 2 vai dizer, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Aqui diz o que é prudência. Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui tem vários itens. Então, uma caminhada com prudência e sabedoria. Nós temos que estar, irmãos, atentos. Aqui o ponto de número 2 vai dizer, não andeis como necios. O de número 3, andeis como sábios. O que é andar com prudência? Andar com prudência, andar com cautela, com os que estão de fora. É como diz aqui o texto áureo. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. As pessoas estão nos olhando. Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Algumas pessoas tropeçam nessa parte bem aí. Fala que essa nuvem de testemunha são os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Tem nada a ver. Essas testemunhas são realmente as pessoas, são os demônios, são os anjos, as pessoas que estão, os espíritos e as pessoas vivas que estão nos vendo. Como está sendo a nossa conduta? Como que está sendo o nosso padrão de vida? Se alguém pode dizer, aquele é um crente, aquela é uma crente. Se pode conferir igual o hino da Lauriette. Ela é uma serva de Deus, certamente é uma serva de Deus. Seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é uma serva de Deus. Ele é um servo de Deus, certamente é um servo de Deus. Seu jeito é bem diferente, ninguém se engana, é um servo de Deus. As pessoas logo apontam, porque é a conduta. Mas para que isso aconteça, para que essa caminhada seja com prudência e sabedoria, é necessário que nós estejamos pautados sob a ordem e direção do Espírito Santo de Deus. Jesus diz assim, lá em Mateus 10, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente ela é prudente, ela fica ali quietinha no lugar dela. Ela não sai por aí se rastejando, dando mole para o seu predador, não. Ela fica quietinha no canto dela. Às vezes alguém passa perto de uma serpente, nem percebe, ela está ali, ó, ela já fica ali, já de prontidão. Mas ela não dá alarde, ela não dá sinal, ela não se mostra, ela não se expõe, ela não se exibe. Ela não diz, ó, eu cheguei, estou aqui, sou a serpente e tal, e não, ela fica quietinha. Prudência, ela fica atenta, com astúcia, com cautela. Não vem não, hein? Não vem não, se vier, eu não vou lá, mas se vier aqui, eu ataco. E às vezes a pessoa passa perto dela, vai embora, alguém diz, ó, ali tinha uma cobra, você nem viu, passou perto e nem viu. Claro, ela estava quietinha no lugar dela, sabe? Da mesma forma, é o crente. Ele tem que ser prudente, ele não pode ser aquele crente espalhafatoso, exibicionista, né? Aquele que mostra, eu cheguei, eu estou aqui, eu sou tal, me procura aí na internet, você me acha, eu sou o cara, eu sei, eu posso, eu sou eu. Né? Não, tem que ter prudência, tem que ter cautela, principalmente com as questões de fora. Alguém está te olhando, alguém está te observando, irmão. Alguém está te observando, irmão. Seja prudente. Veja como que você prega o evangelho para as pessoas. Não diga só, aceita Jesus, igual eu vi um camarada pregando. Aceita Jesus, viu? Senão tu vai para o inferno. Se a pessoa já está lá no inferno, Jesus quer tirar. Se tu não aceita Jesus, tu vai para o inferno. Tu quer Jesus ou o diabo? Qual que tu vai escolher? Ou Jesus ou o diabo? Tu vai escolher quem? Jesus ou o diabo? Para com isso. Prega o amor de Cristo. Fala que Jesus o ama, que Jesus morreu por ele, por ela. Jesus quer salvar. Se entrar no detalhe de inferno, você entra com cautela, com prudência. Seja prudente, seja cauteloso, alguém está te observando. Se você é daquele que é muito visado, as pessoas estão só te olhando, diz, para aquela irmã do vestidão, hein? Cabelo comprido, a tesoura nem chega, não corta nem as pontas, mas a língua arrasta no chão. Falou de mim, falou isso, falou aquilo outro, me comprou, não pagou, até hoje está devendo meu cheiro verde. Vendi uma galinha para ela e até hoje nem fala. E aí? Seja prudente, mostre quem você é em Cristo verdadeiramente. Seja prudente para os que estão de fora, o teu vizinho está te olhando. O teu colega de trabalho está só te observando. Ele quer ver em ti, até mesmo quer ver em ti um deslize, ou ele quer ver em ti uma conduta, um padrão de crença, porque ele também quer seguir esse padrão. Nós, como eu disse anteriormente, nós somos embaixadores de Cristo. Certo irmão, servo de Deus, crente, esse que tem conduta, que tem uma vida ilibada, homem de boa índole, de caráter, vida ilibada, livro aberto, vida como se fosse um livro aberto,
E sempre que ele passava para a igreja, ele tinha um vizinho, às vezes coincidia do vizinho estar na porta de casa e dizia: vizinho, vamos para a igreja? Aí disse: ô vizinho, hoje não, estou lendo um livro. Outro dia eu vou, estou lendo um livro. Sempre que coincidia, ele passava, ele te convidava novamente: vizinho, vamos para a igreja, vamos assistir um culto. Ele disse: ô vizinho, hoje não, outro dia eu vou, eu estou lendo um livro. E sempre a mesma história, fazia o convite, o vizinho não podia ir, dava uma desculpa porque estava lendo um livro. Quando foi certa vez, ele passou, chamou o vizinho, não, tá bom, hoje eu vou. E ele foi para a igreja, assistiu o culto. Depois da pregação, da mensagem feita, fez o convite e ele foi entregar sua vida a Jesus. E ali agora é uma nova criatura. E o vizinho crente, o irmão, contente, dá um abraço, né? Ô vizinho, a paz do Senhor, estou muito feliz que agora você tomou uma decisão, você aceitou meu convite e agora tomou a decisão de aceitar Jesus como teu Salvador e Senhor. Mas me tira uma curiosidade. Que livro é esse que você estava lendo, que sempre que eu te convidava para ver a igreja, você dizia: hoje não, eu estou lendo o livro. Ele disse: ô meu irmão, é o livro da tua vida. Eu te observava diariamente quem você é e vi que você verdadeiramente é um cristão, um seguidor de Cristo. Por isso que hoje eu tomei a decisão de ser um crente igual a você. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Tenha prudência. Né? Veja como é que você anda nos teus negócios. O teu falar tem que ser sim, sim e não, não. Assim que o mestre ordenou, que o vosso falar seja sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Quantas pessoas, do pequeno ao grande, no meio evangélico, que tem palavras duvidosas, sabe? Muita pessoa não quer fazer negócio porque chama de caloteiro, tem o nome sujo na praça, é uma vergonha, sai desviando das ruas, das lojas para não passar na frente porque deve e não quer pagar, é briguento, mexeriqueiro, encrenqueiro, entremetido nos negócios alheios. Isso não é uma boa conduta, esse é padrão de vida mundano. E essa sabedoria ela não vem do alto, viu, meu irmão, minha irmã? Essa sabedoria ela é terrena, animal e diabólica. O tópico de número 3, porque eu não posso estender muito, senão o vídeo vai ficar muito longo, vai falar vencendo os dias maus. O ponto de número 2, de 1 vai falar remindo o tempo, o 2 vai falar remindo o tempo e a volta do Senhor. E os dias são maus. Nós estamos vivendo, irmãos, dias maus. Eu fico preocupado com pessoas, muitos irmãos que querem, de toda forma, ainda firmar a política partidária. Eles querem se tornarem parlamentares, eles querem assumir uma cadeira, eles querem governar, eles querem dias bons na terra. E o linguajar deles é esse: vamos eleger pessoas crentes para que melhore a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Irmãos, os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Jesus está voltando. O problema é que você não acredita. Esse é o problema. Mas eu acredito. E assim como eu, tem alguns que acreditam. E o mestre disse: anota o que eu vou te falar. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele, veja bem, o amor de quase todos, ele fala no plural. Mas aquele, está no singular. Aquele que perseverar firme até o fim, esse será salvo. Irmão, abre teus olhos espirituais. Pede ao Espírito Santo que ele vai abrir a tua mente. Observa o que está acontecendo. Os dias são maus. O evangelho está sendo mutilado. Pessoas com o evangelho de entretenimento. É umas batucadas dentro das igrejas, é umas danças, é tantas coisas. É entretenimento para ver se atrai o povo, para ver se traz. Porque parece que o Espírito Santo não dá mais conta. Sabe por que o Espírito Santo não está dando conta de salvar, de libertar nos cultos? É porque os cultos estão sendo feitos através de entretenimento, na força do braço, sabe? Na capacidade do homem, na inteligência do homem. Não está mais pelo meu espírito, como diz o Senhor. Isso está acontecendo. O evangelho da prosperidade, o evangelho da hipocrisia, o evangelho do entretenimento, da facilidade, o evangelho que anuncia um Jesus bonzinho, um Jesus camarada, um Jesus que massageia o ego, um evangelho que você é o vencedor, que você vai comer na mesa do rei, que você vai realizar os sonhos, que você é filho do rei, você vai herdar a terra, essa terra. Esse evangelho de facilidade que está sendo pregado, e o evangelho que Jesus está voltando está sendo esquecido. O evangelho da vigilância, o evangelho que diz: olha, portanto vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então, irmãos, temos que vencer os dias maus. É um dia após outro dia. Jesus está voltando, a meia-noite já chegou. O grito já foi dado, aí vem o noivo. Prepara-te, os dias são maus. Veja prudentemente como você está andando. Cuidado, se apegue mais à palavra, se firme mais aos pés de Jesus. Busque mais a orientação do Espírito Santo. Jejua, ora pela madrugada, lê a palavra, leia diariamente. Busca como a palavra, como esta palavra. Pai, como diz o salmista no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Os dias são maus,
Jesus está voltando. Domingo, que nós vamos estar nesta lição abençoada, aprendendo um pouco mais, como conduzir na caminhada. Que Deus abençoe a você, professor, você, aluno, você, superintendente, dirigente, pastor congregacional, pastor, presidente. Que o Senhor venha nos abençoar e nos enriquecer com estas lições maravilhosas que só temos a ganhar com isso. Você, meu irmão, que não participa de escola bíblica, cuidado, participe, aprenda mais, busque como. Os dias são maus. Os dias são maus. Procure ter um padrão de vida em Cristo Jesus para o teu benefício e para o benefício dos que te ouvem. Amém?